Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. E o que será que nós vamos aprender hoje? A nossa aula hoje está recheada de novidades. Vamos conferir o nosso objeto de conhecimento? Então, colocando aí para vocês, na aula de hoje, nós vamos trabalhar caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. Especificamente, vamos observar gêneros digitais de imprensa, blogs, vlogs, jornais digitais, hipertextos e hipermídias. Certo? Estão curiosos? Então, venham comigo para a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma viagem pelo universo digital, virtual, observando, analisando e lendo muitos textos, certo? Então, neste universo, nós temos uma modalidade de texto que nós chamamos de hipertextos. Mas, professor, o que é um hipertexto? Já coloquei aí para vocês o conceito. Hipertexto é, em sua definição, uma forma de escrita e leitura não linear, com blocos de informação ligados a palavras, partes de um texto ou, por exemplo, imagens. Então, hipertexto é quando você tem vários textos conectados um com o outro. É uma forma de leitura diferente da que nós estamos acostumados, certo? Para que a gente possa compreender, eu trouxe aqui para vocês uma ilustração desse hipertexto. Então, nós vamos observar como funciona a leitura em um texto normal e como funciona a leitura em um hipertexto. Voltando aqui comigo, então, vocês vão observar esse tipo de leitura. Temos aqui, ao meu lado, uma ilustração que mostra para vocês um texto normal. E aqui, um hipertexto. Observem que essas setas direcionam para a gente, indicam o modo de leitura, certo? No texto normal, como vocês podem observar, percebe que as setas indicam uma única direção. Isso é uma leitura linear que tem uma única direção. Então, você começa a leitura lá no topo do texto, desce por toda a página, se houver texto na outra página, você continua essa leitura até finalizar, certo? Então, percebe que a leitura linear você lê do início ao fim, certo? No hipertexto, nós temos movimentos diferentes. Como funciona? Observe que, por exemplo, eu começo com esse texto aqui no topo, bem no início, certo? Eu faço a leitura desse texto, de repente eu encontro uma palavra que eu não conheço o significado. Nesse texto que eu comecei a leitura, eu tenho a possibilidade, e isso funciona muito em ambientes virtuais, de clicar naquela palavra e ser direcionado para outro texto que possui o significado daquela palavra. Então, encontrei uma palavra que eu não conheço. Clico na palavra e o que acontece? Eu sou direcionado para outra página. Olha só, por exemplo, posso ir lá para aquele outro texto ao lado, certo? E percebo que lá eu posso encontrar o significado dessa palavra. De repente, eu posso encontrar naquele outro texto uma informação, algo que me chamou a atenção e eu fiquei curioso. Agora eu quero saber sobre isso, né? Já descobri o significado da palavra que eu não conhecia lá no primeiro texto, estou no segundo texto e encontrei uma informação bastante curiosa que me chamou a atenção sobre o universo. De repente, eu posso clicar naquele enunciado lá no ambiente virtual e ser transportado para outro texto. Então, saio daquele texto e venho para esse outro texto aqui do lado. Então, observem que eu faço movimentos de leitura. Eu iniciei em um texto lá no topo, fui para outro texto e vim para outro. E assim funciona o hipertexto. Se eu quiser, eu posso voltar. O meio virtual me permite retornar ao texto inicial e, de repente, continuar a leitura. Então, observem que um texto normal, a leitura é linear, que nós chamamos. Você começa lá no primeiro parágrafo e vai até o último, certo? Sem a possibilidade de se movimentar dentro do próprio texto, ok? Já no hipertexto não, eu tenho vários textos conectados, um que traz uma palavra que eu não conheço, que me permite conectar com outro texto que tem o significado da palavra e que de repente tem uma informação que me chama muita atenção e que me permite ir para outro texto que tem aquela informação sobre o universo que me deixou curioso. Então eu percebo que o hipertexto é uma leitura dinâmica,
dinâmica. Por que dinâmica? Porque permite a você fazer diversos movimentos nesse ambiente, principalmente no ambiente virtual, tá bom? Será que só existe hipertexto no universo, nesse ambiente virtual? Não, ele existe também em outros universos, ou seja, no material impresso, e isso a gente vai estudar muito na nossa aula. Mas vamos começar vendo como funciona o hipertexto exatamente aqui nesse ambiente virtual, certo? Então, voltando mais uma vez o conceito de hipertexto, para que a gente possa fixar bem a ideia, vamos colocar aí para vocês o conceito e já eu vou mostrar para vocês como funciona no ambiente virtual, certo? Então, observem o nosso conceito, o que é o hipertexto mais uma vez, colocando aí para vocês, olha só, o hipertexto é, em sua definição, uma forma de escrita e leitura não linear, certo? Então, observem que essa ideia do não linear é porque o hipertexto permite que você faça movimentos de leitura indo de um texto para o outro, como a gente observou lá na ilustração. E esses movimentos, que a gente vai chamar de hiperlinks, podem estar ligados a blocos de informação, que podem estar em palavras, partes de um texto, ou, por exemplo, em imagens, ok? Então, convido agora vocês para ler comigo um texto que foi retirado da internet. Percebam que esse texto vai tratar sobre um assunto bastante interessante, principalmente para jovens, adolescentes e também até para adultos também, devido ao seu conteúdo, ok? Então, observe que nós estamos em um ambiente, aqui você consegue visualizar a página do site, temos aqui o título, né, o nome do site, que é exatamente a revista Super Interessante. Percebam que a gente tem esse destaque e quando observamos aqui o nosso texto, observem que ele tem uma disposição diferenciada em um ambiente virtual, ok? E observe que a seção que nós temos aqui relacionada, ou seja, em que nós vamos ter o nosso texto da aula, é exatamente nessa seção aqui do oráculo. Olha só esse enunciado aqui. Nós temos a imagem, né, de uma pessoa com 3 olhos, que significa aquela ideia de visão além, que conhece muito, de muita sabedoria, né? E observe que esse oráculo ele tem aqui, por aquela cara de Delfos, certo? E percebam que esse texto aqui, ele é exatamente a resposta de um questionamento que foi colocado para a revista, certo? Em um ambiente, em uma rede social, e a revista, de repente, traz aqui a resposta para o seu leitor, certo? Então, fez um texto todo trabalhado em cima dessa ideia. E observem que o nosso texto tem como título, olha só, Qual aranha picou Peter Parker, certo? Então, perceba que acima desse título, a gente tem a palavra cultura. Então, observe que está relacionado ao universo de cultura pop, ao universo de histórias populares, certo? Que se relacionam, que são bem atrativas e chamativas para jovens. Lembrem que essa revista, ou seja, esse texto é direcionado a um público leitor preferencial. Quem é esse público leitor? E claro, como já dizemos, podem ser jovens, adolescentes, pessoas que são atraídas, nerds, né? Aquelas pessoas que gostam desse universo cultural de super-heróis, de aventuras. Então percebam que o público preferencial é este. E percebam que aqui a pergunta é: qual aranha picou Peter Parker? Sabemos que Peter Parker é o Homem-Aranha, certo? É um herói das histórias em quadrinhos. E aqui perceba que nessa história em quadrinho, o Homem-Aranha ele adquiriu seus poderes porque ele levou uma ferroada, uma picada de uma aranha. E assim ele adquiriu um superpoder relacionado às habilidades das aranhas. Mas qual foi essa aranha? Certo? Então perceba que o nosso texto tem como título exatamente esse questionamento. E aí temos logo abaixo um subtítulo. Esse subtítulo, o que ele diz pra gente? Olha só, é difícil dizer, mas especialistas consultados pela Super, a revista, sugerem algumas espécies que podem ter servido de inspiração para o animal, certo? E aí, logo abaixo, temos aí o nome de quem escreveu o texto, a data de publicação, ok? Agora vamos ao nosso texto. Vamos observar. O que aparece logo de início é exatamente aqui essa imagem que você tem exatamente do herói, do Peter Parker. Ele que sofreu, ou seja, que foi ferroado pela aranha e acabou adquirindo seus poderes. A gente tem na imagem exatamente aqui ele como repórter, um fotógrafo, certo? E a aranha que o picou,
ok? Então percebam que aqui nós temos exatamente a imagem trazendo para a gente, nos contextualizando a ação, ou seja, quem é o Peter Parker, que claro, o ator que interpretou, certo, esse personagem, e a forma como ele adquiriu os poderes com a ferroada. Observem que eu tenho aqui um movimento tipo de uma lupa, de um zoom, ok? Percebe que a aranha é um animal muito pequeno. Então, para se destacar para o leitor aqui essa aranha, dentro do meu texto na imagem, observe que eu tenho exatamente esse movimento aqui, como se fosse de uma lupa, certo? Em um ponto da mão em que a aranha está, há um zoom e a gente consegue visualizar na imagem exatamente a aranha. E observem a aparência, o modo como essa aranha é retratada, né? Então percebam que aqui nós vamos ter uma definição. Que aranha seria essa? Vamos conhecer? Então, claro que a gente tem que ir para o corpo do texto, ok? Então, chegando aqui ao corpo do texto, deixa eu ampliar aqui para que vocês possam ver. Olha só, colocando aqui para nós, para que nós possamos fazer a leitura. Observe que o nosso texto começa logo aqui no seu início, no seu lead, olha só. Em 60 anos de histórias, o Homem-Aranha já apareceu em centenas de quadrinhos, filmes, jogos e séries animadas. E o animal responsável pelos poderes do herói deu as caras em diferentes visuais, certo? Então, observe que o primeiro parágrafo contextualiza a gente em relação ao super-herói, certo? Que ele já apareceu em diversas mídias, quadrinhos, filmes, jogos, séries. Então, percebam que, em comum, todos, ok? Todo Peter Parker, seja lá em qual mídia ele foi apresentado, no quadrinho, ele recebeu os poderes de uma aranha, certo? E percebe que, ó, o animal responsável pelos poderes do herói deu as caras em diferentes visuais. Isso dá a ideia pra gente que há uma multiplicidade, ou seja, vários tipos de aranhas apareceram ali neste universo para dar os poderes para o herói. Agora, que tipos são esses? Vamos continuar a leitura do texto. Olha só. A pedido da Super, Marcelo de Oliveira Gonzaga, do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, e Antônio Brescovitch, pesquisador do Laboratório de Coleções do Instituto Butantan, analisaram algumas versões de artrópode, ou seja, aranhas, mutante, para tentar identificar as espécies que serviram de inspiração. Observem, gente, que quero chamar a atenção para um detalhe. Observem que aqui eu tenho o nome de duas pessoas. O primeiro, Marcelo de Oliveira Gonzaga. Quem é este homem? Percebam que ele está relacionado ao Instituto de Biologia de uma universidade federal brasileira, a de Uberlândia. O outro é Antônio Brescovitch, certo? E esse homem é um pesquisador, ok, do Instituto Butantan. Por que a revista convidou essas pessoas para falar sobre esse assunto? Será que, de repente, elas são qualquer pessoa que estava passando ali na rua? Moço, vem cá, entra aqui e fala pra gente sobre essas aranhas. Percebam que não, ok? São especialistas, pessoas que pesquisam, que têm um conhecimento aprofundado sobre este assunto. Então, percebo que para dar credibilidade ao texto, se buscou essas pessoas e o que elas falaram para escrever aqui e transmitir essa informação aos leitores, ok? Então, observe que não é qualquer pessoa que é citada no texto, mas pessoa que tem conhecimento de causa, ou seja, que conhece bastante, certo? E essas pessoas são relacionadas à pesquisa, às universidades, à vida acadêmica, ok? E observe que ao final do nosso parágrafo nós temos o verbo conferir. Confira, né? Uma ordem para o leitor, convidando o leitor para ler a notícia e saber qual aranha que picou o personagem, o herói, o Peter Parker, certo? Vamos adiante. Observem que a nossa revista aqui, no caso o nosso texto, começa mostrando aqui primeiras histórias em quadrinhos, identificando o ano de 1960. Observem que aqui é o quadrinho que foi escrito, que, claro, inspirou os filmes. Então, percebe que essas histórias de super-heróis, elas surgiram primeiro no universo dos quadrinhos e depois foram sendo adaptadas para a TV, para os cinemas, ok? E, então, o herói surge aqui. E observem que eu tenho exatamente a página da revista em quadrinho, o momento em que o personagem é picado pela aranha, né? Então a gente pode observar aqui a cena. Percebe que ele se assusta, né, com a ação, de repente ele
sente a ferroada e até ele espanta aqui no segundo quadrinho. E observem que sobre esta aranha que vocês observam bem aqui dos quadrinhos, eles vão falar que tipo de aranha é essa. Então vamos ao nosso texto, para que a gente possa saber também, que eu estou curioso, e vocês também. Vamos lá. Olha só. Essa aranha, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Essa aranha está tão estranha que mais parece um ácaro, que também é um aracnídeo. Diz Gonzaga, certo? Então perceba que configura, caracteriza ali a aranha, aquele animal, a do quadrinho, como um tanto estranha, parece um ácaro, né? Não parece uma aranha. Mas observem que quem falou isso? Gonzaga, diz Gonzaga. Para ele, só lembrando, quem é Gonzaga é um dos pesquisadores que foram convidados para falar sobre o assunto, ok? Para ele, o animal lembra o Red Velvet Mite, certo? Um ácaro da família Trombylidae, certo? Talvez do gênero Dinotorbium, ok? Então percebe que essas palavras aqui vêm do latim, certo? Para indicar para a gente até essas palavras com relação à família dessas aranhas, ok? Então observem aqui que ele está analisando o tipo de aranha. Então observem que ele fala para a gente que ela lembra um outro animal, né? Um ácaro, certo? E observe, o ácaro de veludo vermelho recebe esse nome, claro, pelo tom escarlate, pela coloração vermelha, ok? Então observem que a primeira aranha que surgiu lá na história parecia mais um ácaro e não uma aranha. E ele nominou, certo? Ele disse o nome, a família e tudo mais. Na sequência do nosso texto, claro que a gente encontra propagandas. Todo o texto no ambiente virtual, ele possui esse tipo de propaganda, claro, com a finalidade de vender produtos e tudo mais. Mas no texto que nos interessa bastante, a gente observa exatamente aqui esse ponto. Relacionadas. Relacionadas o quê? Perceba que eu tenho títulos, ok, de outros textos que são relacionados a esse texto. Há aqui um meio de intertextualidade com relação ao tema, com relação ao assunto, ok? E observem que aqui eu tenho exatamente um hiperlink que vai me dar acesso a um outro texto que, junto com esse que nós estamos lendo, configuram hipertexto, porque estão conectados, estão relacionados. E como eu estou em um ambiente virtual, o que eu posso fazer? Eu posso clicar nesses links e ser direcionado para o outro texto. Lembram que lá no modelo que nós analisamos no nosso alfa, na nossa animação, eu podia sair de um texto, em vez de eu sair daquela leitura linear, né, que vem da primeira página e vai até a última, eu tinha a possibilidade de estar nessa página e de repente ir para outra página que não essa, que era a seguinte. Aqui também, observe que eu posso clicar e ser direcionado para um outro texto. De repente, algo me chama a atenção aqui. Assistir a filmes do Homem-Aranha ajuda a reduzir o medo de aranhas. Opa, esse assunto me chamou. Eu estava lendo esse texto, mas de repente, isso aqui me chamou mais atenção. Eu posso clicar e o que acontece? Eu sou direcionado para outro texto relacionado àquele tema do qual eu estava lendo. Então perceba que eu posso continuar a ler esse texto e deixar o outro para trás, né? De repente me interessou bastante, olha só. Assistir a filmes do Homem-Aranha ajuda a reduzir o medo de aranhas. Olha o subtítulo. Um novo estudo, aumentando aqui. Um novo estudo sugere que os heróis da Marvel, além de salvar Nova York e o mundo, podem ajudar no tratamento de algumas fobias, os medos de aranha, de insetos. E aí eu posso, de repente, continuar a minha leitura nesse texto, a imagem do super-herói, certo? E percebam que aqui eu tenho exatamente essa possibilidade por meio desse hipertexto. Os dois textos estão relacionados e no ambiente virtual eu posso sair de um texto clicando em determinado título, determinada palavra para o outro. Isso é exatamente o hipertexto, a leitura feita em hipertexto. Perceba que eu saí de um texto para o outro, ok? Mas eu posso voltar para o texto anterior, então eu posso fazer o movimento inverso, eu posso voltar para o meu texto anterior, com, claro, o mecanismo de voltar que temos aqui nos ambientes virtuais, e de repente, agora eu quero saber como as aranhas tecem as teias entre galhos distantes. Também é o hiperlink que eu posso clicar e ser direcionado a um outro texto que também tem relação com o meu texto anterior,
ok? Então percebo como as aranhas tecem as teias entre galhos distantes, ok? Então observe que de repente eu posso continuar a ler esse texto aqui. Observe que essa leitura é a todo tempo uma leitura dinâmica. Eu posso sair de um texto para outro, de outro assunto, certo? Algo que me chamou minha atenção. Então observe que esse movimento é exatamente de leitura de hipertextos, aquele que eu não sigo no mesmo texto, mas eu tenho a possibilidade de conhecer e navegar, certo? Viajar por outros textos que têm relação. E isso é interessante porque ajuda a gente a ampliar o conhecimento sobre o texto anterior ou conhecer outros assuntos também. Vamos voltar ao nosso texto anterior para que a gente possa continuar analisando? Olha só. Aqui a gente chega na segunda parte, sobre o filme Homem-Aranha de 2002. E percebo que na sequência a gente tem a imagem, certo, da aranha que picou o nosso herói, certo? Lembra que o nosso texto está a todo momento tentando procurar identificar qual aranha transmitiu os poderes para o Peter Parker, ok? Aí a gente já tem a imagem da aranha, observe que aqui eu tenho um zoom direto nessa aranha. E qual seria esta aranha? Vamos descobrir no texto, olha só. A aranha que picou Peter Parker no filme do diretor Sam Raimi foi uma esteldosa grossa. É a aranha doméstica marrom, uma parente não venenosa das viúvas negras. Não à toa, ela também é chamada de falsa viúva negra. Observem, só tinha um problema. A produção do filme queria que o animal tivesse cores mais intensas, como o azul metálico e o vermelho alaranjado radioativo. Observem que, na sequência do texto, o encarregado de pintá-la foi o entomologista Steve Kurt, especialista em treinar e preparar artrópodes e insetos para produções de Hollywood. O cara é uma lenda e já trabalhou em centenas de filmes, como de Volta para o Futuro 2 e Jurassic Park, comerciais, séries de TV e filmes. Observe que agora apareceu o nome de uma pessoa, e essa pessoa aqui, o Steve, certo? Ele é um treinador de insetos, então ele consegue treinar insetos para serem utilizados nos filmes, em novelas. E observe que eu tenho aqui uma parte destacada em azul. Azul metálico e vermelho alaranjado radioativo, esse enunciado. Percebe que é outro hiperlink. Se eu clicar, eu sou direcionado para outro texto. Então, quando eu clico, observe o que acontece. Percebe que eu saio da página que eu estava e observe que aqui eu saí até do site da revista, ok? Percebe que eu fui para o site de uma revista, ou seja, de um jornal estrangeiro, ok? E esse texto aqui fala exatamente sobre o treinador, ok? Que, claro, treina os insetos para serem utilizados em filme, ok? Então, observem que aqui o texto, coloquei a tradução para que vocês possam visualizar. Hollywood pede ajuda ao seu próprio Homem-Aranha, que é exatamente o Steve, que ajuda a treinar os animais, os insetos, para que eles possam ser utilizados ali nas cenas dos filmes. E o nosso texto, quando a gente retorna, olha só, a gente voltou para o nosso texto original, ok? Lá, quando a gente estava falando do Steve, ok? Que é o treinador de insetos, exatamente nesse ponto que a gente parou. E observem aqui que eu tenho outros hipertextos também. A Super, olha só, a revista, inclusive fez um perfil sobre ele em 2019. Você pode lê-lo aqui. E observem que a palavra aqui, se eu clicar nessa palavra, eu sou direcionado exatamente para outro texto que vai falar sobre o treinador de insetos, sobre o Steve. Como transformar um artrópode em ator de cinema. Então percebe que esse texto aqui fala sobre aquele homem e o fato dele treinar insetos para serem utilizados em filmes. Observem que a todo momento a leitura por meio de hipertexto me permite ir a lugares diferenciados, ok? Voltando ao nosso texto original, só para finalizar, mas tem mais coisas aí. Na verdade, essa não é uma espécie reconhecível, mas sim uma montagem com combinações de várias coisas diferentes, explica Brescovitch. A disposição e formato dos olhos está completamente errada, complementa Gonzaga. Parece mais com a de outra família, a de Denoipidae, as aranhas ogros. Ok? Então observem que nós acabamos de ler um texto. Claro, o nosso texto tem uma sequência, mas nós vamos
pausar a leitura dele aqui, ok? Então, observem que eu pude visitar, conhecer outros textos por meio desses hiperlinks. Essas palavras destacadas em vermelho são hiperlinks que me dão acesso a outros textos, tornam esse texto aqui junto com os outros hipertextos, textos que podem ser acessados, ok? Para leitura, para enriquecer a leitura sobre o assunto, sobre essa notícia aqui que nós estamos lendo. Observem que esses hipertextos, ok? Esses outros textos, quando eles são acessados, eles acabam trazendo informações e complementos para as informações que eu tenho no texto anterior. Isso torna a minha leitura mais rica, certo? Torna a minha leitura mais dinâmica, ok? A gente observou aqui em ambiente virtual, mas observem que o hipertexto ele não existe apenas no ambiente virtual, ele pode existir também em materiais impressos, certo? E onde a gente vai encontrar? Em jornais. Vamos observar um. Eu tenho aqui para vocês o jornal do CMEAN, certo? Então, nós vamos analisar esse hipertexto e vocês vão poder observar aqui, olha só, uma notícia. E que notícia é essa? Observem que aqui o texto é uma página como se fosse de jornal, de um texto impresso, CMEAN Notícias, certo? É o título. E observem que eu tenho aqui um texto interessante. Aqui para vocês observarem, CMEAN Notícias. E olha só o título. Estudante amazonense vence competição internacional de robótica. E o nosso texto, olha só, temos aqui a imagem da estudante, ok? Da Kathleen Sabrina dos Santos de Lima, do 5º ano do ensino fundamental, lá da Escola Estadual Itacira Nogueira Pinho. Percebo que essas imagens, gente, são também hipertextos. Percebo que elas trazem informações para a gente, então se relacionam com o texto principal, trazendo informações, mostrando quem é a estudante. Observem aqui a Kathleen. E observem também que tem uma outra imagem dela, ok? Com outra pessoa. E percebam que a legenda da imagem também traz informações. Olha só. Kathleen Sabrina e seu professor orientador no projeto Tiago Kawasa, exibindo o Boia Byte, ok? Então percebe que eu já fiz um movimento de leitura diferente. Eu estava no título e já fiz a leitura dos hipertextos que eu tenho aqui com as imagens, ok? Que trouxeram informações, mostraram quem é a estudante e que ela estava aqui na outra imagem acompanhada do professor. E eu posso continuar a leitura desse texto, ok? E observe que o nosso texto diz: uma ideia criativa e sustentável, aliada à tecnologia. Foi dessa forma que a pequena estudante do 5º ano do ensino fundamental da Escola Itacira Nogueira Pinho, Kathleen Sabrina dos Santos Lima, de 10 anos, conquistou uma das 6 vagas da competição internacional, certo? Olha só, a competição internacional Microbyte Global Challenge, cuja premiação acontecerá no próximo dia 28 de janeiro, no Museu de Londres. Com o projeto Boia Byte, Kathleen tornou-se a única representante da América Latina e será premiada junto com as outras crianças representantes da Europa, América do Norte, Ásia e Pacífico, Oriente Médio e África. O projeto desenvolvido pelo estudante foi orientado pelo professor de robótica Tiago, certo? A gente já viu o professor no hipertexto aqui na imagem, Tiago Kawasa, que desenvolveu projetos voluntários com crianças através da empresa Arduino Manaus com a Positivo Tecnologia Educacional para a utilização do Microbyte, um pequeno computador programável. Então observem que informações como sobre o professor que orientou, eu já tinha acessado na leitura das imagens. Eu já vi a imagem do professor aqui, na hora que a gente começou a leitura, logo depois do título. Então observem que eu tenho aqui também uma relação de hipertexto que traz informações importantes neste texto impresso, que ajuda a complementar o texto principal. Seguindo aqui a leitura do nosso texto, ampliando aqui para vocês, olha só. Ideia sustentável, o projeto de Kathleen, o Boia Byte, é uma boia feita com isopor, com microbyte anexada e funciona como um sinalizador que facilita a identificação do lixo sendo jogado no igarapé,
Para a estudante, a ideia é sensibilizar as pessoas sobre a preservação do meio ambiente. Observem que logo na sequência eu tenho a fala da própria menina, ou seja, da Catherine, que ganhou o prêmio. Eu quis fazer alguma coisa para mudar essa realidade, para que as pessoas parem de jogar lixos nos igarapés. Nunca tinha trabalhado com robótica, mas achei legal a experiência. Estou muito contente por ter vencido e espero que o meu projeto traga mudanças, afirmou. São palavras da vencedora, ok? Observe que quando eu volto para a visão geral, mais uma vez no meu texto, já finalizei a leitura do texto principal, certo? Observem que eu tenho algumas imagens aqui ao lado do texto, bem nesse cantinho, que são relacionadas também ao texto principal. Olha só, lixo nas águas de Manaus. Lembro que o projeto da aluna foi exatamente sobre o lixo jogado nos igarapés? Observem que o texto é um tipo, aqui esse texto se relaciona com o texto principal, é um hipertexto também, ok? Que traz informações que são complementares à minha leitura do texto principal. Observe, Porto de Manaus é um porto fluvial brasileiro localizado no município de Manaus. Observem que essas informações aqui, essa foto de um porto de Manaus, ok? Lembro que na notícia fala sobre o problema do lixo jogado nos igarapés, ok? Aqui eu tenho a evidência com a imagem desse lixo. E observe que eu tenho mais informações com o texto aqui, com o hipertexto. Olha só, mais de 25 toneladas de lixo são retiradas todos os dias das águas em Manaus. Por ano, esse número pode chegar a mais de 200 mil toneladas em toda a capital, sendo que grande parte deste dado é proveniente do material descartado nos vários igarapés da cidade. Observe que essa informação aqui justifica o fato da nossa aluna ter feito um projeto justamente para prevenir, ou seja, para conscientizar as pessoas a não jogarem lixo no igarapé. Isso veio para a gente por meio de um hipertexto que eu acessei no jornal impresso. Olha só, sobre o microbyte, olha só, Global Change. O que é? É um desafio global do microbyte para estudantes de 8 a 18 anos. Ele busca testar a imaginação dos participantes, combinando criatividade, certo? Tecnologia, a fim de encontrar soluções para os objetivos globais da ONU, soluções para ajudar o mundo, o meio ambiente e lidar com problemas que enfrentamos hoje. Observe que é um outro tipo de hipertexto que traz informação para completar, ou seja, para complementar as informações que eu vi lá no texto principal. E observem aqui que eu tenho o Museu de Londres, museu dedicado à história da capital inglesa. Observem que essa imagem aqui também é um hipertexto, que complementa a informação. Lembra que a premiação foi lá no Museu de Londres? Então, observem que eu tive um texto principal e nessa coluna aqui, certo? Eu tive hipertextos, informações complementares ao meu texto principal. Então, você percebeu que a leitura do hipertexto é uma leitura dinâmica, te permite navegar sobre diferentes textos que estão conectados entre si por meio, claro, de um mesmo tema, ok? Então a gente encerra a nossa aula, espero que você tenha compreendido o que é o hipertexto, como ele funciona em um ambiente virtual e também como ele funciona em ambientes impressos, como em de jornais, ok? Agradeço a atenção de todos e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.